Olá pessoal, meu nome é Eric Jackson, eu sou estudante de farmácia e esse é o primeiro vídeo do canal. Neste canal, o meu intuito é compartilhar com vocês tudo que eu vou aprendendo estudando farmácia. A matéria que iremos aprender vai ser microbiologia e imunologia. O que seria microbiologia? É a ciência que estuda os organismos pequenos. O nome já diz, micro vem de pequeno, biologia, o estudo dos seres vivos, que inclui as bactérias, fungos, protozoários, vírus e algumas algas microscópicas. Durante os últimos 400 anos, muitos pesquisadores desvendaram e contribuíram para o conhecimento que temos sobre os micro-organismos, mas tivemos 3 deles que vale destacar. O primeiro deles é Anton van Leeuwenhoek. É um nome difícil mesmo. Viveu entre 1632 e 1723. Ele é considerado o pai da microbiologia por ter desenvolvido lentes que aumentavam a visualização de 200 a 300 vezes o tamanho real, que para a época era muita coisa. Leeuwenhoek era muito curioso e sempre observava tudo com seu microscópio. Mas apesar da sua descoberta de bactérias e protozoários, ele nunca se questionou de onde esses micro-organismos surgiam e nem a sua associação a certas doenças. No começo, Leeuwenhoek chamava esses micro-organismos de animáculos, e essa é uma imagem dos desenhos que ele deixou para nós. Por mais de 200 anos, foi debatido, afirmado que a vida poderia surgir espontaneamente do material não vivo. Isso denomina a teoria da geração espontânea, mas Louis Pasteur chegou para provar o contrário. Através do seu experimento frasco com pescoço de cisne, Louis Pasteur conseguiu provar que a vida só viria através de outro ser vivo. Com esse experimento, ele desenvolveu a técnica de pasteurização. E em que consistia esse experimento? Primeiro, ele despejou caldo de carne em um balão com pescoço comprido e os micro-organismos estavam neste caldo. Logo em seguida, ele aqueceu o pescoço do frasco e fez um formato de S. Então ele ferveu o caldo por vários minutos. Os micro-organismos não estavam mais presentes no caldo após a fervura. Os micro-organismos não apareceram na solução resfriada, mesmo após bastante tempo. A curvatura impediu que os micróbios entrassem no frasco. Aí uma curiosidade. Alguns desses frascos originais ainda estão em exposição no Instituto Pasteur, em Paris. Eles foram selados, mas não apresentam nenhum sinal de contaminação por mais de 100 anos depois. Robert Koch é o terceiro grande microbiologista que você conhecerá hoje. Ele viveu entre 1843 e 1910. Ele foi um médico alemão e trouxe grandes contribuições para o entendimento que temos hoje sobre as doenças infecciosas. Ele provou que bacilo anthrax é a verdadeira causa da doença anthrax. Desenvolveu métodos de fixar, curar e fotografar bactérias, bem como métodos para cultivar bactérias em meio sólido. Descobriu as bactérias que causam tuberculose, cólera e a base para o teste diagnóstico da tuberculose. Apesar dos danos que as bactérias podem causar no nosso corpo, elas também são importantes para a nossa saúde, para a indústria alimentícia, para a indústria farmacêutica e também para a despoluição ambiental. Vamos começar agora a classificação. Em termos estruturais, as bactérias são muito simples e mesmo assim são capazes de realizar os processos necessários para a vida. As bactérias são seres unicelulares e estão entre os menores organismos existentes. A maioria mede de 0,5 a 2 micrômetros, que isso é cerca de 10 vezes menor do que uma célula humana. Então vamos começar as classificações, que serão divididas em 4. Forma, arranjo, estrutura e metabolismo.
O primeiro método de classificação é a forma, que geralmente são encontradas mais facilmente 3 delas: os cocos, bacilos e espiroquetas. Os cocos são células esféricas ou ovais que podem apresentar isoladamente ou em grupo, dependendo do plano e do número de divisões a partir das quais as bactérias continuam unidas. Esses cocos podem ser subdivididos em diplococos, que são 2 cocos unidos, tétrade, 4 cocos unidos, e streptococos. São dispostos em cadeias, formando um colar de pontas. Ainda em sua forma, temos os bacilos, que podem apresentar formato de bastão ou cilindro, de tamanho curto ou longos, e podem formar arranjos, sendo chamado de streptobacilos. Existem também as bactérias espiraladas, ou seja, que têm um formato espiral, e podem ser classificadas entre espirilos e espiroquetas. Estruturalmente, as células bacterianas são constituídas por citoplasma, onde estão os cromossomos, ribossomos, grânulos, e são revestidos por uma membrana celular, que são envoltas por uma parede celular ou uma cápsula. Dependendo da espécie da bactéria, pode-se observar estruturas externas tais como flagelos e pili. Aqui está uma imagem onde podemos observar essas estruturas. Temos pilos, citoplasma, ribossomo, temos nucleóide contendo DNA, esse em roxo, inclusão. Temos aqui em ordem a cápsula, parede celular, membrana plasmática, fímbrias e também flagelo e plasmídios. Podemos observar também a membrana plasmática das bactérias, que são formadas por uma bicamada de fosfolipídios, com proteínas embutidas ou associadas à superfície. A membrana plasmática das bactérias são bem parecidas com a da gente. A maior diferença é a ausência de esteróides. E mais externo à membrana, encontramos a parede celular, que é uma estrutura semi-rígida que nos faz permitir classificar as bactérias em 2 grandes grupos, as gram-positivas e as gram-negativas. A parede celular é constituída basicamente por uma macromolécula chamada de peptídeo-glicano, que por sua vez é formada por múltiplas cadeias polissacarídicas constituídas de N-acetilglicosamina, NAG, e ácido N-acetilmurâmico, ligadas por pequenas cadeias peptídicas. A parede celular equivale a 25% do peso das bactérias e tem função de proteção e suporte para antígenos somáticos. A maior diferença de uma bactéria gram-positiva para uma gram-negativa está em sua estrutura, onde a parede celular das bactérias gram-positivas, a camada de peptídeo-glicano é bem espessa, que ocupa cerca de 60 a 90% da parede celular. Já a parede celular das gram-negativas é um pouco mais complexa. A camada de peptídeo-glicano é bem mais fina, ocupando cerca de 10 a 20% da parede celular, porém, ela tem uma camada mais externa, uma outra membrana exclusiva das gram-negativas. Essa membrana é de natureza fosfolipídica e pode conter lipopolissacarídeo, LPS, lipoproteínas e porinas. O espaço entre a membrana citoplasmática e a membrana externa chama-se espaço periplasmático, onde está situada a camada de peptídeo-glicano. Após saber da diferenciação das bactérias gram-positivas das negativas, podemos diferenciá-las através de um processo de coloração de grão. É um processo de coloração muito utilizado na microbiologia. Vamos falar um pouco sobre outros fatores que favorecem o crescimento das bactérias, que vão variar de pH, temperatura, concentração de oxigênio, umidade, entre outras coisas. O pH 7, ou seja, o neutro, é ótimo para o crescimento das bactérias,
mas de acordo com sua resistência à alcalinidade, à acidez, elas podem ser classificadas em três: as acidófilas, neutrófilas e alcalófilas. Com base nas temperaturas mínimas, máximas, ótimas de crescimento para esses micro-organismos, as bactérias podem ser classificadas em psicófilas, mesófilas e termófilas. Essas últimas podem ser classificadas em termófilas típicas e termófilas extremas. Podemos ver o intervalo de temperatura no qual as bactérias podem sobreviver. A taxa de crescimento é bem mais baixa nas extremidades dos intervalos, de 0 a 20 graus, psicófilo típico, de 15 a 45 graus, mesófilo típico, de 42 graus a 69, termófilo típico, e de 67 a 98 graus, termófilo extremo. Talvez a classificação mais conhecida quanto à nutrição e metabolismo esteja relacionada à concentração de oxigênio, onde elas podem se subdividir em bactérias aeróbicas, que crescem em meios que contendo oxigênio, e anaeróbicas, que morrem em meios que contêm oxigênio. Entre esses dois extremos existem as bactérias microaerófilas, anaeróbias facultativas e as anaeróbias aerotolerantes. As microaerófilas requerem oxigênio para se desenvolverem, porém em quantidade menor do que a concentração normal. As anaeróbias facultativas crescem na presença ou ausência de oxigênio. E por fim, as anaeróbicas aerotolerantes são capazes de crescer em ambientes contendo oxigênio, mas se desenvolvem melhor em anaerobiose, pois não fazem uso dele em seu metabolismo. Na figura abaixo, podemos observar o crescimento bacteriano: aeróbio obrigatório, anaeróbio obrigatório, microaerófilo e anaeróbio facultativo. Todas as nossas células precisam de fontes de energia para sobreviver, e ela normalmente é utilizada na forma de trifosfato de adenosina, famoso ATP, produzido a partir dos processos controlados de degradação de substratos orgânicos, como carboidratos, lipídios e as proteínas. Quando esses substratos mencionados são quebrados em pequenas moléculas, eles são convertidos em energia, e este processo é denominado catabolismo. A energia liberada então na forma de ATP é direcionada para a síntese de elementos pertinentes para a reconstrução das bactérias. Por exemplo, a construção da parede celular, ou até mesmo a síntese de ácidos graxos ou nucleicos, bem como a manutenção da síntese proteica. Esse processo é chamado de anabolismo. Em conjunto, esses dois processos são denominados metabolismo intermediário. O termo crescimento é geralmente usado com o tamanho do conteúdo, mas apesar das bactérias aumentarem de tamanho, aqui o termo crescimento está muito relacionado com o aumento do número de células obtidas por meio da divisão celular. O processo de divisão celular nas bactérias tem um início na replicação do cromossomo ancorado na membrana celular. Lá ocorre a síntese dos componentes bacterianos, e à medida que a membrana cresce, os cromossomos filhos vão se separando. Logo após a replicação do cromossomo, se inicia o processo de divisão celular, que pode ser visualizada pelo início da formação de um septo entre as células filhas. O septo começa a ser formado no meio da célula, que se dividirá, e especificamente na região que origina tal processo, ela será constituída por proteínas ligadas a um tipo de anel com filamentos proteicos presentes no interior da membrana citoplasmática. Esse septo se desenvolve em extremidades opostas da célula, seguindo para a região central,
e ao final do processo ocorre a clivagem e separação das células filhas. Algumas bactérias gram-positivas podem Isso não me ajuda. Algumas células gram-positivas podem formar esporos, que contêm uma cópia completa do cromossomo e proteínas necessárias para a reprodução bacteriana. O tempo de duplicação das bactérias pode variar de 20 minutos ou até mais de 24 horas, dependendo da espécie. Quando a bactéria é colocada em um meio fresco, nutritivo, com todas as suas condições favoráveis, o crescimento dela pode ser dividido em 4 fases: a fase lag, fase log, fase estacionária e de declínio. A fase lag compreende o momento em que ocorre intensa atividade metabólica, mas as células ainda estão em divisão. As células aumentam em tamanho, mas não em número. Na fase log, ocorre rápida divisão celular, com um intervalo de tempo regular chamado de tempo de geração. A população bacteriana dobra em cada tempo de geração durante essa fase. Já a fase estacionária acontece quando a depleção de nutrientes ou produtos tóxicos provocam uma diminuição no crescimento bacteriano, a um ponto que novas células são produzidas na mesma velocidade em que as células antigas morrem. E por fim, a fase de declínio é caracterizada por uma diminuição no número de células viáveis, devido a condições desfavoráveis do meio para a divisão celular. Chegamos ao fim da aula 1. Comenta aqui embaixo o que você achou, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever. Quero deixar os créditos para o livro Fundamentos da Microbiologia e Imunologia, que é o livro base de todas as aulas que eu estou fazendo. Muito obrigado e te vejo na aula 2.